quando existir uma prévia autorização, uma prévia subscrição da Junta Provincial de Saúde. Esta é a primeira parte da licença. E depois então da pré-licença, depois dos 180 dias concedidos pela Junta Provincial de Saúde, nós temos a licença de maternidade. A licença de maternidade, esta pode ser gozada durante 3 meses. Começa a contar a partir do momento do nascimento do bebê? Não. 4 semanas antes do parto. Okay. 4 semanas antes do nascimento da criança. A licença de maternidade, que tem um período de gozo de 3 meses. 3 meses. Depois da licença de maternidade, nós temos a licença complementar, ou a chamada licença pós-parto. A licença complementar ou a licença pós-parto, esta deve ser usada num período de 4 semanas. Período de 4 semanas depois do parto. Mas deixa-me aqui sublinhar que, contrariamente à pré-licença e à licença de maternidade, a licença complementar, a licença pós-parto, embora seja gozada durante 4 semanas, esta não tem direito à remuneração. Ok. A pós-parto não tem direito à remuneração. São 4 semanas em que se registra e se goza a licença, mas sem remuneração. Nesse leque de licenças e períodos de repouso, nós temos que chamar aqui a colação um outro caso. Qual é? É que durante o período de gestação e 15 meses após o parto, a trabalhadora ou a mulher gestante tem direito a faltar 1 dia por mês. Ok. 1 dia por mês, se ainda estiver na fase de gestação, para cuidar do seu estado. Se já tiver recebido a criança, então tem 1 dia de direito à falta para cuidar da criança. Isto durante quanto tempo, doutor? Nós estamos a falar o período todo de gestação até 15 meses após o parto. 1 dia por mês, direito à falta. Essas faltas não são descontadas para efeitos de remuneração. Falta 1 dia por mês durante esse período, mas esse dia não deve ser descontado. Então, olha, doutor, também vem aqui, agora o doutor toca nessa questão, não tem como nós não falarmos também sobre os horários, não é? Convém também aqui tocarmos nessa questão. Por exemplo, as mulheres que amamentam principalmente têm os horários de amamentação. Como é que funciona para esta realidade? Bem, as mulheres nesse estado sui generis, né, nesse estado delicado, sensível, devem ter também um tratamento à medida daquilo que é a sua necessidade. Ou seja, as mulheres nessa altura tornam-se muito frágeis e têm horários flexíveis. As mulheres, durante o período que estiverem a amamentar, têm o direito de pelo menos 1 hora durante o dia de amamentar, ou seja, de sair do serviço e ir a casa para dar então o devido alimento e o mais precioso à criança. Só que a trabalhadora gestante só tem esse direito, falo de dar de mamar a criança esta 1 hora durante o dia, se o centro de trabalho, se o serviço, no caso, não tiver uma creche ou um centro infantil. Ok. Se tiver, naturalmente, que está aí com a mãe e é mais fácil. Se não tiver, então tem 1 hora para dar... Bem, olhando para a nossa realidade, doutor, às vezes, na maioria dos casos, não existe essa realidade. Então as mães são mesmo obrigadas a ter essa flexibilidade relativamente ao horário. Mas, e para aquelas mulheres que trabalham em regimes de turno, doutor? Bem, quem trabalha em regime de turno, naturalmente que nessa fase, se estiver escalada, não lhe pode ser coibido o exercício desse direito. Ok.
o direito à licença nesses 3 períodos distintos a que me referi deve ser gozado por toda mulher trabalhadora e gestante, sem exceção. E, claro, não é o Dr. Idalásio que diz porque quer ou porque pensa. Claro que nos termos das disposições combinadas do artigo 5º e 7º do Decreto Presidencial 8/11 de 7 de janeiro, que é o Decreto Presidencial sobre a proteção da gravidez, bem como os artigos 246, 247, 248 e 49 da Lei Geral do Trabalho. Doutor, voltando um bocadinho sobre a questão mesmo da licença e do tempo, realmente que as mulheres têm após o nascimento da criança, há muitas mulheres que nesse momento nos estejam a acompanhar e Deus está a dizer, mas afinal, doutor Idalásio, eu vou ter gêmeos, não é? E será que é a mesma coisa para mim, o mesmo tempo, por exemplo, que eu vou ter 2 crianças, ou vou ter 3 crianças, não é? Nesse tipo de situações, que às vezes também há essa dúvida em relação ao tempo, ser o mesmo tempo, se as mamás que têm uma gestação similar têm mais tempo do que as outras, então é o mesmo tempo, não é o mesmo tempo, como é que é? Por isso é que eu me referi a trabalhadora e ou funcionária. Ou funcionária. Se for uma trabalhadora, entendamos aqui uma trabalhadora que esteja acoplada numa empresa que se rege pela Lei Geral do Trabalho, o período é precisamente esse que eu fiz menção. Exato. 180 dias na pré-licença, 3 meses na licença de maternidade e 4 semanas na licença complementar. Exato. As funcionárias, aquelas que estão adstritas ao regime geral da função pública, essas regem-se estritamente pelo decreto que eu aqui fiz menção. A licença complementar é facultativa para as funcionárias, é facultativa, só gozam a licença complementar essas 4 semanas após o parto, se eventualmente tiverem gêmeos. Ok, pois convém aqui clarificar essa questão, porque lá em casa as mamães podem estar dizendo, mas afinal eu vou ter gêmeos, ou vou ter trigêmeos, então como é que funciona? Então acredito que relativamente a essa questão, e eu vou aqui agradecer mais uma vez o Daniel Sampaio, que mandou-nos aqui esta mensagem, e posso ficar tranquilo que a informação é mesmo essa. Sim, há realmente direito à licença de maternidade, não é? Desde que se respeite realmente os parâmetros todos, para que então a sua mulher consiga gozar. Agora, nós vamos para a próxima mensagem que nós recebemos, essa que vem a partir do Quando Cubango, e que diz o seguinte, não é? Bom dia, sua manhã, eu sou o Aquile Antônio, a partir do Quando Cubango, e preciso da vossa ajuda. Meu pai morreu, deixou alguns bens, nós somos 5 irmãos, 2 dos quais já falecidos, mas cada um deixou filhos. Os meus irmãos